A paz do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, literalmente falando na Bíblia, significa Yahvé, o Eterno. É o Deus de milhões e milhões de seres espirituais. Vários desses anjos aí, basta um anjo do Senhor receber uma ordem, ele é capaz de fazer grande destruição na terra. O Senhor dos exércitos significa que o Eterno é o Senhor de milhões e milhões e milhões de seres espirituais das regiões celestiais. Significa que ele também dá vitórias aqui na terra, e algumas vitórias militares, mas esse não é o significado principal da expressão o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco, ele mora em nós, ele habita em nós de maneira muito branda, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Literalmente, não só o refúgio é muito bom, mas o refúgio é tão seguro que ele está num lugar mais elevado, difícil de chegar, e se chegar para tentar entrar, difícil de entrar. Esse é o sentido literal, ele é o nosso refúgio, é um refúgio de difícil acesso, num lugar elevado, podendo ser também um refúgio seguro, porque é uma torre de proteção, uma torre muito forte, e na torre tem a área mais elevada, onde é mais difícil ainda chegar. Está proposto para nós uma carreira ao longo dessa vida, que nós temos que superar barreiras, temos que superar obstáculos, temos que superar situações difíceis, e podemos superar todas elas, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gosto muito dessa expressão, o Deus de Jacó, porque Jacó somos nós. Ele também é o Deus de Moisés, mas pelo que nos consta, nunca mar nenhum abriu através de nossas vidas. Ele é o Deus de Elias, mas pelo que consta, através de nós nunca desceu o fogo do céu. Através de nós não tem o mesmo poder e a mesma unção de alguns desses profetas e dos apóstolos, mas Jacó somos nós. Ninguém ouviu falar de um grande milagre através de Jacó, mas o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, era com ele, e ele venceu todos os obstáculos. Jacó, seu nome significava enganador. Seu avô Abraão conhecia Deus, Isaque conhecia Deus, mas o neto e o filho ainda não conhecia Deus. A história tem seus detalhes, o que importa aqui dizer que ele estava fugindo do seu irmão, e viajar nos tempos antigos daquele jeito era muito perigoso. Ele tinha que chegar na casa do tio, tinha que dormir à noite ao relento, lembra que tinha animais selvagens também, e ele sonhou com uma escada que vinha lá do céu até a terra, e muitos anjos subiam e desciam, e o Senhor apareceu ao lado de Jacó nesse sonho e falou com ele. O Senhor, nas Escrituras, quando aparece inúmeras vezes, é importante você perceber que é Jesus antes de se tornar homem. Lembra que Jesus é eterno, preexistente, desceu do céu, tornou-se homem, morreu por nós, está agora exaltado à direita de Deus Pai. Ali o Senhor, e os teólogos vão entender e compreender que é uma aparição de Jesus antes de tornar-se homem. Aparece a Jacó e fala assim: Jacó, eu vou abençoar a sua descendência, ela vai ser numerosa, ela vai possuir essa terra,
Todos os povos da terra serão benditos através de você, aliás, através de Abraão, Isaque e Jacó, e nós somos esses povos da terra, benditos com a Bíblia, benditos com Jesus, que tudo isso vem dessa etnia que Deus formou a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou cuidar de você, Deus falou para Jacó, e você vai voltar com segurança para essa terra que eu darei à sua descendência. O sonho foi muito vívido, a aparição de Jesus foi muito real. Jacó acordou crente, acordou convertido, ele teve uma experiência pessoal com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele teve essa experiência pessoal com Deus e agora ele está transformado e, pelo relato bíblico, transformado até o último dia de sua vida. Jacó estava agora convertido. O Deus de Abraão e de Isaque era agora o Deus de Jacó. E Jacó disse: se de fato ele for comigo, se de fato ele me trazer de volta, eu vou temê-lo, como ele disse, eu vou temê-lo, e eu vou ser dizimista. Na verdade, a Bíblia, irmãos, muito atenção, que esse é um ponto que os crentes boiam um pouco. Na verdade, toda a Bíblia é o relato do desenvolvimento do que Deus disse a Abraão, Isaque e Jacó. E o que Deus fez na vida de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava indicando que ele faria na vida de todos os povos, de pessoas de todos os povos, igualzinho ele faz na nossa vida. O que ele faz na nossa vida é o que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Não havia Moisés, nasceria 400 anos depois, não havia lei de Moisés, não havia guarda do sábado, não havia dieta de Moisés, e eles foram salvos, porque Deus falou, eles creram, eles se arrependeram, não foi por obra humana, não foi nem porque estavam orando e jejuando. Quando Deus falou com Abraão e falou com Jacó, eles não estavam orando, não estavam jejuando. Deus invadiu as suas vidas, se revelou, se arrependeram e creram, exatamente como nós. O Senhor se revelou na história, somos evangelizados, o Espírito Santo nos convence do pecado, confessamos Jesus e somos salvos pela graça, sem obra, sem lei, sem mérito. O que Deus faz no resto da vida, da Bíblia e no resto do mundo, ao longo da história, é o que Ele falou para Abraão, Isaque e Jacó. Esse ponto é muito importante para você entender a Bíblia. Jacó agora um homem muito normal, não é nenhum desses profetas poderosos de milagres, faz uma viagem segura até a casa do seu tio, porque o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, estava com ele e era refúgio. Ele trabalhou durante 14 anos com mentiras, com enganos, com palavras mentirosas, ainda assim ele enriquecia. Tudo que ele punha a mão dava certo, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. O Deus de Jacó era a sua torre segura, era o seu refúgio. Ficou tão rico que agora os seus primos podiam matá-lo de inveja e ciúmes. Havia chegado na casa de Labão, fugiu da casa de Labão, porque havia perigo até de vida. E assim Jacó fugiu, Labão percebeu, sumiu com as suas filhas, sumiu com os seus netos, sumiu com abundância de riqueza enorme. Labão foi atrás de Jacó, encontrou Jacó, o que é isso? Você nem falou tchau. Jacó tinha que administrar a situação, porque tinha risco de vida, mas a conversa foi agraciada, terminou bem até um determinado momento, com relação a vários pontos, terminou bem, porque o Senhor dos Exércitos estava com Jacó, o Deus de Jacó era o seu refúgio. Mas Labão disse: mas espera aí, tem um problema, você está indo embora, mas tem que levar os meus ídolos,
Jacó disse: eu não levei ídolo de seu ninguém. Levou sim, os ídolos sumiram. Raquel ficou sem graça e disse: os ídolos estão comigo. Resolveu, devolveu os ídolos, a viagem continuou. Esse ponto aqui é muito importante. Observa que Jacó está superando barreiras da vida, viagem perigosa, trabalho com inveja, com mentira, destruição, ameaças de morte e uma esposa idólatra. E até aonde a gente sabe, a gente presume que ela se converteu um dia, mas não está escrito na Bíblia. A sua esposa tinha um pezinho na idolatria, nas coisas do mal, nas coisas que se relacionavam até com as trevas. Vamos presumir que ela se converte em algum momento, mas naquele momento que ela está fugindo com Jacó, ela levou os ídolos. A sua esposa era idólatra, mas Jacó não era idólatra. Jacó, quando se converteu, ele se converteu. Para o resto da história, Jacó é servo de Deus e supera todas as barreiras, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. O Deus de Jacó era o refúgio de Jacó e ele superou todas as barreiras. Essa viagem de retorno, como Deus disse: eu vou te trazer de volta com segurança, também foi tensa. Esaú podia matá-lo, ele organizou, mandando delegações na frente, mandando presente. Finalmente ele encontrou Esaú, os irmãos choraram, tinha perdão, Jacó estava de volta, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. O Deus de Jacó era refúgio de Jacó. Jacó ainda precisou vencer muitas barreiras. Ele teve 12 filhos. Podemos dizer que possivelmente Benjamim foi um ótimo filho, e certamente José é tremendo, é maravilhoso, mas ele teve 10 filhos mentirosos, enganadores, capazes de matar, capazes de vender o irmão como escravo, capazes de mentir para o pai Jacó. Um animal feroz devorou José, José está morto. Quantos anos Jacó viveu triste, e a tristeza do seu coração ao receber essa notícia por parte de 10 filhos mentirosos, enganosos, assassinos, porque quase mataram. Não mataram por causa de Rúben, que controlou a situação, mas eles queriam matar José. Jacó teve que viver anos superando essa barreira de uma mentira muito dura para a sua vida e para o seu coração, mas ele venceu. Anos posteriores, lá veio fome na terra, veio Covid, veio pandemia. Nos dias de Jacó veio de outra forma, mas fome, literalmente fome, não ter o que comer, ter que mandar aqueles filhos mentirosos para o Egito conseguir comida. E mais tarde lá está Jacó indo para o Egito para encontrar o seu filho, que era nada mais, nada menos que o governador de todo o Egito. José do Egito era filho de Jacó. E Jacó vai terminar os seus dias lá no Egito, abençoado, alegre, fiel a Deus, e cumprir a palavra do Senhor a Abraão: a sua descendência será escrava no Egito por 400 anos, mas de lá os tirarei com grande poder, também com presentes, também com riquezas. O que vai acontecer nos dias de Moisés? Jacó somos nós. Nós não abrimos o Mar Vermelho, pelo que me consta, e nem oramos, e nem fogo caiu do céu. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos vencer todas as barreiras. Se por acaso você tiver alguém na família com pé na idolatria, Jacó também tinha, mas ele foi fiel. Se por acaso você tem no ambiente de trabalho mentiras, enganos, traições,
Jacó teve isso direto. Na família de Jacó tinha uma certa ânsia, um certo ímpeto para matar. Fugiu de Esaú porque o seu irmão podia matá-lo. Fugiu dos seus primos porque eles podiam matá-lo. Os seus filhos quase que matam José. Era um problema sério na família de Jacó, que eles podiam matar, mentir, enganar. E no trabalho muito problema. E fora os problemas que não eram problemas nem de família e nem de trabalho, era fome na terra. Jacó venceu todas as barreiras. Depois do seu encontro com o Senhor, ele disse: se Ele for mesmo comigo e me guardar e me trazer de volta, Ele será o meu Deus e eu serei dizimista. E foi exatamente o que aconteceu. Mas tem um detalhe aí que eu preciso falar, que nós não podemos esquecer. Deus foi fiel, mas Jacó também foi fiel. Raquel podia ter ídolos, mas Jacó não tinha ídolos. Seu tio podia querer matar, ser mentiroso, invejoso, seus primos, mas Jacó não. Seus filhos podiam ter problema, mas Jacó não. Quando Jacó se entregou a Deus, ele se entregou a Deus e ele foi fiel. Ele teve um encontro real e pessoal com o Eterno, com Jesus, antes de se tornar homem, e andou com o Senhor todos os dias de sua vida. O mesmo é proposto para nós. Talvez nós não tenhamos a unção de Moisés, nem de Elias, nem de Eliseu, nem de João Batista e nem dos apóstolos, mas nós podemos ser Jacó. Porque nós temos problema nas famílias, nós temos problema no trabalho, nós temos problema no país, nós temos problema na cidade, nós temos problema de todo jeito, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos que andar com Ele, não desistir de clamar, de adorar, de invocar e de aguentar. Jacó aguentou 14 anos Labão. Não é 14 dias e nem 140 dias, nem sei quanto dá em dias, mas foi um tempão. Quantos anos ele conviveu com a história que José estava morto? No dia do aniversário de José, eu acho que não devia ter calendário propriamente dito, não sei, mas em algum momento ele lembrava que José estava morto, e José não estava morto. José estava camelando no Egito como escravo, como prisioneiro, até ele se tornar o governador do Egito. Nós todos somos Jacó. Nós não temos todo esse poder, toda essa unção, mas nós temos barreiras uma atrás do outro para superar, mas o Senhor dos exércitos, Yahvé, o Eterno, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O importante é não parar de amá-lo, de segui-lo, de ser fiel, de invocar. Não falta problema para nenhum de nós, não falta barreira para nenhum de nós, mas o Senhor dos exércitos não falha. E a história da Bíblia vai ter muitos Jacós e vai ter muitos Esaús. Por exemplo, Acás, ele viveu nos dias de Elias. Para mim, ter vivido nos dias de Isaías, Acás viveu nos dias de Isaías e não de Elias. Para mim, ter vivido nos dias de Isaías ou de Daniel teria sido um grande privilégio. Nos dias de Jeremias também, mas estava tão a boca quente lá que eu quero pular essa opção. Mas também do lado de Jeremias teria sido maravilhoso. E no lado de Amós não teria sido ruim, teria sido maravilhoso. E nos dias de Zacarias, mas pense em dias difíceis. Isaías estava vivo nos dias que o Império Assírio levou as 10 tribos do norte para o exílio para nunca mais voltar. Isaías estava vivo nos dias que Senaqueribe cercou Jerusalém e ele morava em Jerusalém. Eles tiveram muitas barreiras para superar. Acás não fez questão nenhuma, foi servir os deuses das nações,
com todas as abominações de sexualidade, de possessão de demônios, matança de crianças, sacrificando filhos para demônios, também importando o Deus da Síria, encheu o templo de ídolos, encheu o templo de coisas das trevas, parou com todas as celebrações das festas com significados espirituais, a Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, o dia nacional da expiação, aquele cumprimento de Levítico 16 com os 2 bodes e tudo mais, parou com a festa dos pães asmos, parou com tudo. O templo foi empoeirando e cheio de ídolos, de imagens, depenou todo o ouro e toda a prata do templo, mandando dinheiro para Tiglat-Pileser, o imperador da Síria, querendo comprar o seu favor. Deu tudo errado na vida de Acás, porque o Senhor dos Exércitos não era com Acás, que invocava as trevas. O Deus de Jacó não era refúgio de Acás. Perdeu todas as batalhas, dá até dó lendo a Bíblia. O reino de Judá foi colocado numa miséria, numa pobreza, numa fome. Perdiam todas as batalhas com as nações ao redor, parte da população era escravizada. Num determinado momento foram escravizados até pelas 10 tribos do norte, mas apareceu um profeta lá e falou: isso é loucura, pode mandar seus irmãos de volta. Aí eles voltaram, mas voltaram derrotados militarmente, cada vez mais pobres, cada vez mais difícil. Tiglat-Pileser não honrou a sua palavra, oprimiu Acás. Foi terrível, porque o Senhor dos Exércitos não estava com Acás. O Deus de Jacó não era refúgio, mas ele tinha um filho chamado Ezequias. Ezequias também viveu nos dias de Isaías, possivelmente aprendeu muito com Isaías, era amigo de Isaías, viviam na mesma cidade e ele temia a Deus. E ele se tornou o rei. Em poucos dias, em menos de 2 meses, com centenas e centenas de levitas, limpou todo o templo, tirou todas as imagens, tirou o altar para o Deus da Síria, que Acás tinha colocado, tirou toda a sujeiraiada, porque já estava parado, muito pó, limpou o templo, revestiu de ouro e prata, refez rapidamente os objetos de ouro e prata. Em poucos dias o templo estava funcionando de novo, os turnos de oração e adoração estabelecidos pelo rei Davi voltaram com toda a força, e Ezequias temeu o Deus de Jacó e andou com o Senhor. Rapidamente veio prosperidade, ele reforçou todas as cidades do reino de Judá, suas muralhas, e também Jerusalém, fez um aqueduto subterrâneo, estava indo tudo muito bem. Aí o sucessor de Tiglat-Pileser, Senaqueribe, veio com um exército muito, muito grande contra o reino de Judá, porque Ezequias não quis saber, se rebelou contra o império. Não vou pagar imposto, não estou nem aí, eu vou andar com Deus, pronto, e acabou. Minha proteção não vem do império. Aí o império veio que veio, rapidamente cercando e dominando cidades do sul e a oeste de Jerusalém, com 185 mil soldados, cercou Jerusalém. Ninguém podia com aquele inimigo de tão forte que era, situação difícil. Senaqueribe mandou uma carta com insultos ao Senhor, insultos a Ezequias. Ezequias foi no templo orar, Isaías também orou, oraram juntos, oraram separados. Veio uma palavra do Senhor a Isaías, é um capítulo muito longo, muito bonito, com muitas metáforas. Eu não vou ler o capítulo, mas eu vou resumir. Presta bem atenção no resumo. Não temas, eu defenderei a cidade,
eu a livrarei. Foi exatamente o que aconteceu, porque o Senhor dos Exércitos estava com Ezequias. O Deus de Jacó era o seu refúgio. Bastou um anjo do Senhor, o eterno Deus de milhares e milhares de seres celestiais. Basta um deles. Um deles matou 185 mil soldados da Assíria que cercavam Jerusalém, e os demais das cidades ao sul, ao oeste, tiveram que voltar para o império da Síria, e assim Deus livrou completamente Ezequias naqueles dias, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele, o Deus de Jacó era o seu refúgio. Ezequias somos nós. Ei, o mar não abriu com Ezequias, nem o fogo desceu do céu. Nada maravilhoso como Elias, como Eliseu, nada tão poderoso como as pregações de João Batista, nada tão espetacular como nos dias de Moisés. Problema na família, o seu pai, maior decepção, seu pai matou filhos, irmãos de Ezequias. Se deixasse, matava netos, oferecendo às trevas. O seu pai, grande decepção, problemas por todo lado, mas quando se comprometeu com Deus, estava comprometido. O Senhor dos Exércitos estava com Ezequias. O Deus de Jacó é o seu refúgio, e prosperou demais o reino de Judá. Teve migrações de outros lugares. No final da vida ele ficou orgulhoso, se arrependeu do seu pecado, mas ele foi tão abençoado que ele não resistiu à tentação de achar: eu sou bom. Esqueceu um pouco de dar glória a Deus. Mas toda a vitória de Ezequias é porque o Senhor dos Exércitos estava com ele, o Senhor de milhões e milhões de seres celestiais. O Deus de Jacó era a sua torre segura, era o seu refúgio. Naqueles dias tinha um coraíta vivendo em Jerusalém. Os coraítas eram levitas, descendentes de Coate e descendentes de Coré. Coré, nos dias de Moisés, foi um rebelde, se rebelou contra Moisés, a terra abriu e levou Coré e todos aqueles revoltosos para o buraco. Mas vários descendentes de Coré foram tementes a Deus. Naqueles dias que o templo estava reformado, vários coraítas eram músicos, eram adoradores, eram pessoas que mantinham o turno de oração e adoração. Outros coraítas eram porteiros no templo, não tinham dons musicais, mas havia um coraíta que naqueles dias escreveu um salmo a Deus. E o que você acha que ele escreveu no Salmo 46? A partir desse momento, mantenha a sua Bíblia aberta. Salmo 46, esse coraíta adorador escreveu um salmo muito bonito. Verso 7, 46, Salmo 46, verso 7, mantenha a sua Bíblia aberta. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte, nossa torre segura. Na NVI é o nosso refúgio, nas versões mais formais. As duas traduções estão muito certas. Verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, o nosso refúgio, porque esse coraíta viu os livramentos. Esse coraíta viu Isaías entrando e saindo do templo. Esse coraíta viu o rei Ezequias entrando e saindo do templo. Ele viu a oração, o clamor das pessoas que estavam ao redor de Ezequias, de Isaías. Ele fazia parte dos turnos de oração e adoração. Eles estão tensos. Senaqueribe está do lado de fora. Mas aí veio o milagre, ele escreveu: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coraíta, ele era muito talentoso, ele era um poeta,
e ele falava de Deus com as figuras de linguagem dos poetas, figuras até muito bonitas, e algumas das figuras ele retirou da profecia de Isaías para o rei Ezequias, quando Deus falou: não temas, eu defenderei a cidade, eu a livrarei. Falando de Deus, falando de sua presença, o Senhor dos exércitos está conosco, falando de Deus, falando de sua presença, porque o coraíta não era maluco, ele sabia que não tinha rio em Jerusalém, mas ainda assim ele escreveu no verso 4, ao falar de Deus e de sua presença: há um rio cujas correntes ou canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, ali no Santo dos Santos. Deus nela está, em Jerusalém, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O coraíta podia dizer: tem um rio em Jerusalém, tem uma fonte de vida, de poder. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus está na cidade, Ele habita na cidade. Ela não será abalada, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e ela não foi abalada. As palavras proféticas de Isaías cumpriram-se literalmente: não temas, eu defenderei a cidade, eu a livrarei. E o coraíta sabia que se Deus falar, tudo acontece, e por isso ele escreveu no verso 6: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Não tinha Senaqueribe, não tinha o quê? Não tem nada que pode contra o Senhor dos exércitos. Mas há uma carreira proposta aqui para nós, nesse mundo expulso do jardim do Éden. Expulsos do jardim do Éden, irmão, o nosso irmão é Esaú. Seu irmão, sua irmã não tem defeito, não tem problema? É nós na fita. O seu tio é Labão. Os seus primos são iguais aos primos de Jacó. E também tem fome, e também tem pandemia, e também tem Covid, e também tem injustiças contra o seu melhor filho. Justamente José, o mais santinho, o mais certinho, ele foi o que mais sofreu. E os picaretas ficaram lá até a fome chegar, ficaram lá aprontando como eles aprontavam. Todos nós temos dificuldades, mas o coraíta sabia que se Deus falar, as nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. E se você quer saber exatamente como vai cumprir isso, espera Jesus voltar. Se você quer saber o que significa isso, espera para ver o surgimento de novos céus e nova terra. E o coraíta podia dizer no verso 8: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Verso 2: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E agora o coraíta está profetizando. Me deu vontade de encontrar com o coraíta depois que eu morrer, né? Porque se o fantasma aparecer aqui, eu saio correndo, né? Depois que eu morrer nas regiões celestiais, quero encontrar o coraíta e conversar com ele. Eu quero dizer para o coraíta, tem algumas perguntas para ele. Como é que foi que você escreveu o Salmo 46? Como é que era a melodia do Salmo 46 nos turnos de oração e adoração? Será que vocês cantam o Salmo 46 aqui de vez em quando nas regiões celestiais?
Aí eu quero falar para ele: eu nasci 24 séculos depois de você. Eu quero falar para você como cumpriu-se na terra. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Eu vivi nos dias que a gente já sabia que a terra era redonda, que você não sabia, não é? Eu vivi nos dias que a gente sabia quantas línguas e povos tinham na terra, porque você não sabia. Você não sabia que tinha América do Sul, Austrália, e nem quantas ilhas tinha. Eu vivi nos dias que havia 1 bilhão de não-judeus adorando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vivi nos dias que Deus já tinha enviado o Messias para que nós fôssemos benditos nele e recebêssemos a promessa do Espírito. Nós, os gentios, 1 bilhão de gentios adorando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava sendo exaltado na terra através do seus povos. Vou falar para o Coraíta, teve um dia até que eu preguei no Salmo 46. E ali os gentios, que éramos nós, brasileiros de Araçariguama, estávamos lembrando dos feitos e dos milagres de Deus. E lembrando que o Senhor dos Exércitos também era conosco, o Deus de Jacó também era o nosso refúgio. Ele não era só o Deus de Jacó da história ou de Ezequias, ele era o nosso Deus no século 21, 24 séculos depois de você. Mas é uma conversa boa, já estou com vontade de encontrar o Coraíta lá. Já de vez em quando fico pensando como é que vai encontrar milhões e milhões de pessoas nas regiões celestiais, mas tem uns encontros aí na minha cabeça. Eu quero conversar com o Coraíta. Mas o Coraíta era normal. O Coraíta era que nem Jacó, era que nem Ezequias. Ele era até mais normal do que eu. Uma pessoa normal mesmo, não lê o Salmo 46 começando no verso 7 nem no 11. Isso aí é de gente meio desequilibrada. Depois lê o 4. O normal começa no verso 1, e o Coraíta era normal. Verso 1. O normal Coraíta leu o verso 46, o Salmo 46, com uma pessoa normal, começa no verso 1. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Verso 2, por isso não temeremos. Aí vem a linguagem figurada da poesia. Embora a terra trema, literalmente é um terremoto, mas no dia a dia da vida é o nosso tio Labão, é os nossos primos, é o nosso irmão, é o problema no trabalho. Por isso não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, não vai ter problema. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ela não foi abalada. Nós podemos vencer como Jacó. E olha que nós teremos alguns problemas de Jacó na nossa vida, ao longo de nossa vida. Mas aí eu quero falar para o Coraíta. Você sabe que 20 séculos depois de você nasceu Martinho Lutero. E esse reformador, que era um monge católico, junto com outros padres e monges e teólogos, e lendo a Bíblia, ele viu que as doutrinas não estavam muito bem corretas. Ele escreveu um comentário de Romanos, e aí começou toda a reforma protestante. Mas ele tinha uma natureza depressiva. Ele saiu do convento, porque o chefe dele falou: Lutero, você é muito depressivo. Você ficar dentro do convento aí que você termina de morrer de tristeza. É melhor você sair um pouco do convento. Você vai dar aula de Romanos na universidade. Aí ele começou a preparar as aulas e se converteu. Mas ele tinha natureza depressiva. E no momento que ele estava desanimado, aí ele compôs o hino Castelo Forte ao Nosso Deus, e ele cantava nos momentos de depressão, de tristeza, porque ele tinha uma natureza dada à tristeza, dada à depressão.
ele cantava Castelo Forte ao Nosso Deus e cantou muitas vezes. Este hino ficou na história. Eu quero falar por o Coraíta. Você já ouviu Castelo Forte ao Nosso Deus? Não sei se você sabe, mas eu canto desafinado. Eu vou chamar o Átila ou o Nai para cantar para você, porque Martinho Lutero compôs exatamente por causa do Salmo 46. Mas nesse momento, irmãos, o que mais importa é um posicionamento, sabe? Jacó teve um posicionamento quando Deus o tocou, quando Deus falou. Ele disse: se ele é isso mesmo, se o Deus de Abraão, o Deus de Isaac é o meu Deus mesmo e vai me levar e me trazer em segurança, ele não viveria para ver a sua descendência numerosa, mas ele viveria para ver que ele chegou em segurança, que ele foi abençoado, que ele voltou em segurança. Ele disse: ele será o meu Deus. Se ele é fiel assim, ele será o meu Deus e eu serei um dizimista. E assim começou toda a prática do dízimo antes da lei de Moisés, nos dias de Abraão, Isaque e Jacó. Começou a prática de ser dizimista. É uma coisa totalmente da aliança da graça, muito antes da lei de Moisés. Me parece que nessa noite o mais importante é nós nos posicionarmos. Eu vou orar e você ora junto, falando com Deus. Talvez você pode ter uma conversa mais amiga assim com Deus. Talvez o seu Labão é um problema que você tem aí na sua vida. Talvez os seus primos que querem te matar, que era o caso de Jacó, é outro problema que você tem na vida. Talvez Esaú, que se puder te matasse, é outro problema que você tem na vida. Talvez as consequências do Covid é a fome de Jacó. E talvez certas tristezas na família, porque Jacó viveu com o coração triste porque José havia sido devorado por um animal feroz e não havia sido devorado, mas ele viveu com essa tristeza. Nós todos vamos ter uma lista de situações mais complicadas, mas é importante a gente ter um posicionamento de continuar andando com Deus. Foi o caso de Jacó, que não era por causa da mentira do tio, do engano do tio, que ele deixava de andar com Deus e deixava de trabalhar. Não era por causa das ameaças que ele deixava de prosseguir, de trabalhar, de vencer, de andar com Deus. Ele não se entregava para o pecado e nem para as coisas erradas. Deus foi fiel com Jacó, mas Jacó também foi fiel a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Eu vou orar, você pode orar também. Você pode fazer sua oração pessoal. Possivelmente você está num momento familiar complicado, talvez no trabalho, talvez a saúde, porque a idade avançou, alguma coisa no trabalho, na família, na saúde, certamente no nosso país, as várias inimizades por causa da polarização política, às vezes na família, mas as consequências também de decisões do governo federal, estadual, municipal, tudo isso aí nos afeta de alguma forma. Nós também temos muitas situações complicadas. Você pode fazer a sua oração, mas além de você fazer a sua oração, faça o seu compromisso com Deus. E além de oração e de compromisso, esses homens de Deus buscaram a face de Deus diante de situações difíceis. Eles se relacionaram com Deus. Faça a sua oração pessoal, bem particular. Não tem problema de falar para Deus: isso me aflige mesmo, isso me entristece mesmo, isso aqui é uma coisa que me deixa triste, como Jacó esteve triste com a notícia de que José havia sumido. Pode falar sinceramente com Deus. Deus não gosta de hipocrisia, Deus gosta de muita integridade e muita sinceridade.
Deus não está esperando encontrar perfeição em nós, Ele só espera encontrar arrependimento e disposição de perdoar aqueles que nos ofendem. Deus espera que nós sejamos arrependidos, recebedores do seu perdão e dispostos a sermos perdoadores, dispostos a sermos certos, justos, amorosos, perdoadores. De maneira muito sincera, converse com Deus. Tem uma carreira proposta, ela é uma carreira com obstáculos difíceis. José teve obstáculos difíceis, Jacó, Ezequias, Isaías. Isaías viveu nos dias do cerco de Senaqueribe, viveu nos dias que 10 tribos foram levadas para o exílio. Eles passaram situações muito difíceis, mas pessoas como Isaías, Ezequias e Jacó são bênção até hoje, porque o Senhor dos exércitos estava com eles, o Deus de Jacó era refúgio deles. Pai amado, pedimos perdão de qualquer medida de incredulidade no nosso coração. Pedimos perdão, Senhor, de muitas vezes imaginarmos uma vida muito facinho e ficarmos um pouco revoltosos com a vida, ou com o Senhor, ou conosco mesmos, porque tem barreiras a serem superadas. Mas hoje à noite nós lembramos que tem barreiras para serem superadas, mas o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, tira de nós todo desânimo, toda atitude de que não vou perseverar, não vou aguentar, não vou receber a vitória. Jacó trabalhou 14 anos na injustiça, na mentira e no engano, e ainda assim o Senhor o abençoou e ele perseverou 14 anos. Senhor amado, dê para cada um de nós um espírito forte, resiliente, para vencer esses dias de certa medida sim de recessão, certa medida sim de desemprego, certa medida sim de desvaziamento no nosso vale da bênção, porque as igrejas não podem vir, as classes estão vazias, certas medidas de esvaziamento em muitos setores do comércio e que afeta a vida de todos nós, mas nós lembramos que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio, e tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e esse rio é o Senhor, e esse rio é a fonte de água viva que está dentro de nós, e nós recebemos todas as bênçãos, todas as vitórias, e toda a perseverança, e toda a resiliência para aguentar até o fim da nossa carreira. Oramos no poderoso nome de Jesus, e fazemos desse próximo louvor uma oração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você a louvar a Deus, mas louvar orando ao Senhor.